e a religião. Querem ganhar dinheiro? Invistam em lazer e invistam em religião. Essa vai ter futuro. Mas a religião para ele é isso aqui. Não é isso aqui não, nem isso aqui. Então, religião isso é, eu vou criar espaços, mas que não são espaços nesse sentido tradicional, mas ambientes, para dizer melhor que espaço, vou criar ambientes onde as pessoas vão se realizar afetivamente. Vou dar um exemplo positivo, porque a pessoa é muito profunda espiritualmente, é a casa que o Luiz Eustáquio, o padre Luiz Eustáquio tem lá no mosteiro, né? Aquele lugar, para uma pessoa que tem fé, como certos daqui que vão lá, é um lugar lindo de aprofundar, meditar, rever seus compromissos, etc. Agora, pode ser, não estou dizendo que seja, um lugar simplesmente de descanso religioso. Alguém falou que a TV Globo aí mostrou uns mosteiros na França que estão se tornando centro de turismo? Eu não vi isso porque eu não vejo televisão já. É isso, né? Onde as pessoas vão lá simplesmente para ouvir um órgão, para sentir o cheiro, aquele cheiro antigo, né? O cheiro aí, o que é o olfato, o cheiro antigo. Eu tenho um sobrinho que não é nada, nem um modelo de virtude, de profundidade cristã, mas que, às vezes, no outro fim de semana, ele vai uma daquelas cartuchas, passar o fim de semana. Ele não pode levar nem celular, nem rádio, nada. É só o silêncio no mosteiro, um fim de semana, dá. Depois cai na gandaia parisiense. Entende? Quer dizer, isso vai ter futuro. Porque o ser humano está precisando. Agora, nós podemos dizer, como Santo Agostinho diz, inquietum est cor nostrum Domine, dona requiescat in te. Então, isso nós podemos começar a trabalhar. Então, esse nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Então, levar essas pessoas a um compromisso real com Deus Trino. Aí sim, aí é fé. Então, eu acho que a cidade, nesse sentido, ela purifica muito a fé também. Porque ela nos ajuda a fazer essas distinções. Que nós não tínhamos claro. O mundo rural unia os três de tal maneira que nenhum de nós era capaz de fazer essa reflexão que estou fazendo agora. Porque nós vivíamos as três simultâneas. Então, quem deixava isso aqui perdeu a fé. Quem não aceitava o papo perdeu a fé. Quem não aceitava o pároco perdeu a fé. Perdeu a fé. Lá ia logo lá. E pode ser que alguém não aceite o padre por causa da fé. Porque tinha fé demais. Não é porque fé de menos, não. Então, essa é a grande riqueza da grande cidade. Então, olhando um pouco esse panorama, ser cristão, o cristianismo tem uma grande vantagem para a cidade. Vocês lembram que logo no começo também eu falei para vocês que o cristianismo nasceu urbano? Ele tem a possibilidade de ser vivido com pouca religião. Nós queremos religião demais para o cristianismo. Mas ele tem dentro de si a possibilidade de ser vivido com pouca religião. E em alguns casos, de fato, é por causa das condições até físicas. Eu citei o exemplo do Beto, quando ele foi preso, ele passou 4 anos na cadeia, de religião não tinha quase nada. Não tinha paróquia, não tinha nada, só tinha a cela. Que paróquia tem lá dentro? E o pároco, o capelão, era um homem da repressão, que não era nenhum modelo de santidade. Então, um homem desse, que ele vivia da fé. Mínimo de religião. E muita fé. Oração, meditação, e também uma certa religiosidade pela mística, pela experiência. Também eu citei esse livro de que eu gostei muito, né, que é a conversa do Beto com o Gleiser. Eu citei, né? Citei no ano passado. Eu gostei muito desse livro, porque aí aparece muito bem isso. O Gleiser vive isso aqui. Ele é um homem de meditação. Ele gosta de meditar pescando. Aí, ó, coisa interessante. Para ele é a água que ajuda a meditar. A água é o sentido, o corpo, o tato. É pescando que ele medita. O Beto prefere ficar com os olhos fechados no seu quarto. O outro lá também vai para Araras, lá perto de Petrópolis. Então, Petrópolis, Araras, um lugar mais perto do bofe, ali recebendo os fluidos bofinos, entende?
Tudo isso pertence à religiosidade. Ali aparece claramente a religiosidade. Só que o Beto faz questão de afirmar que é fé. E ele tem razão, porque para ele é fé. E aqui também tem um artigo assim, luminoso de Henrique Cláudio de Lima Vaz, que era um grande jogador do Flamengo, em que ele distingue experiência de Deus e experiência religiosa. Isso é Vaz, depois vem Libânio. Libânio é avacalha já. Eu vou explicar o que o Vaz diz, depois eu faço 4 afirmações. Aqui vai ajudar muito, porque aqui vai estar a fé e aqui vai estar a religiosidade. O que ele chama experiência religiosa? É o que eu chamo de religiosidade. E o que ele chama experiência de Deus? O que eu chamo de fé. Ok? O que é experiência religiosa para ele? Primeiro, essas 3 palavrinhas importantes: consciência, experiência, e depois religiosa. Consciência, experiência e religiosa. Tem que começar com consciência. Porque para que seja humana, no sentido de feito por um ser humano enquanto ser humano, olha bem, o ser humano pode fazer 2 tipos de ações. Uma ação que ele faz não enquanto ser humano, mas enquanto animal ou vegetativo ou sensitivo que ele é. A digestão, por exemplo, eu não vou dizer que é um ato humano enquanto humano, não. Tanto a barriga da vaca como a minha barriga faz digestão. Mas eu faço digestão. O doutor sabe muito disso. O doutor examina muita coisa do corpo humano que não depende da liberdade de ninguém. Não é verdade? Então, não é humano isso. Ter dor de barriga não é humano. Agora, ficar bravo já é. Pagar a consulta também é. Então, para que haja humano, precisa ter consciência. E consciência, é que a definiçãozinha clássica que eu dou, presença de si mesmo. Eu achei genial essa definição, logo não é minha, né? Presença de si mesmo a si mesmo. É de Lonergan, um dos maiores filósofos. Já morreu, né? Presença de si mesmo a si mesmo. Isso é consciência. Eu estou presente. Eu sou eu. Eu sou eu. Isso é consciência. Ficou claro essa palavra? Presença de si mesmo a si mesmo. Ou presença de mim mesmo a mim mesmo. Ou presença de nós mesmos a nós mesmos, como quiser. É pessoal, ou primeira pessoa, terceira pessoa. Presença de si mesmo a si mesmo. Isso é consciência. Agora, experiência, esse objeto se torna presente à minha consciência. Então, eu faço experiência desse objeto. Estou segurando esse marcador. Quem está segurando? Eu. Se eu tivesse dormindo... Você segurou o marcador? Não, não segurei não. É claro, não estava presente. Eu estava dormindo. Aí eu bebi todas as garrafas que a Lucimária me deu. Todas. Pum! Aí segurou. Não estava presente, então não segurei o marcador. Por quê? Eu estava com o marcador na mão, mas não segurei. Por quê? Não fiz experiência do marcador. Segurava, mas não fiz experiência, porque não estava presente em mim mesmo. Então, para que haja experiência, precisa que o objeto se faça presente ao sujeito, e o sujeito, esse é o mais importante do Vaz, preste atenção neste objeto. E quanto mais atenção prestar, mais profunda é a experiência. Isso é fantástico dele. Vou repetir. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa. Conversando com você. Sim, está bem, sim, está muito bem. Olhando para você. Você está me encantando. E eu falo para você. Como a minha atenção para você é pequena, porque estou muito atento a ela, a minha experiência de você é pequena. Eu largo assim, vamos conversar. Vamos conversar. A minha experiência com você cresce, porque a minha atenção aumenta. Isso é fantástico para a vida humana. Quanto mais presente, quando você vai tomar uma decisão importante, por exemplo, você está diante de um negócio, uma coisa que você está duvidando se é eticamente bom ou não, se você vai fazer aquela operação, se você vai mudar de ramo na medicina, aí você começa a pensar. É isso. Aí você torna esse objeto, essa decisão presente. Você conversa com a esposa e conversa com o filho. A experiência é muito mais profunda, porque a sua atenção é maior. A experiência religiosa
passa diante de mim algo, eu uso algo neutro, misterioso, maravilhoso, que me seduz ou que me atemoriza. Isso entra dentro de mim. Eu sugo isso. Aí eu faço uma experiência religiosa. Eu fico fascinado diante de um pôr de sol. Aí eu fico olhando para ele. Aí vou lá para o Padre Luiz Eustáquio, fico lá em cima.